Bem-vindos aqueles que nos ouvem pelo nosso link da Rádio Remix Exotera, no momento nosso hangout no YouTube, Rádio Remix Exotera, Conexão Galáxia Livre. Nosso link na rádio e no nosso site é radioremixexotera.com. Sejam todos bem-vindos que nos ouvem ao redor do mundo e as pessoas que estão presencialmente conosco aqui no nosso hangout no YouTube, 21 horas e 1 minuto. Marcinha, seja bem-vinda. A abertura do programa está com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindo por aqui. Ultimamente eu não tenho recebido muitas críticas pelo meu português. É para acabar, mas tudo bem. Vamos falar hoje vivendo o presente. As pessoas gostam de viver o passado, de trazer o passado, mas não gostam de viver o presente, que é o mais importante, né? O foco no presente, para que o futuro dê certo. E aí vem aquela história que eu falei, o pessoal fala da reencarnação, querem saber se foi isso, se foi aquilo. E geralmente quando começam a procurar muito o que fizeram no passado, vão esquecendo o presente. E aí é onde tudo dá errado. É ou não é, Marcelo Samer? Tô falando que ele fechou o microfone, né? Espia isso. Pior, não é que eu tenha fechado o microfone, fechei antes e abri aqui na sala e olhei para a sala, estava aberta, eu digo, vou começar a falar, e olhei para ela, estava fechado. O microfone. Mas sim, isso é um problema. É um problema porque às vezes as pessoas preferem viver de lembranças, mas eu tenho que contar uma coisa hoje, Márcia, que é uma data um tanto quanto diferenciada por algumas ocorrências, né, de um tempo passado, famoso 11 de setembro, que chocou o mundo. E para mim é uma das maiores mentiras, juntamente com outras tantas que passaram para a gente. É impressionante como aquela situação daqueles aviões que se chocaram contra as Torres Gêmeas, justamente num período em que se dizia que elas seriam derrubadas, né? E parece que o povo de Nova York não queria isso. E aí um cara muito sensato, uma das figuras mais inacreditáveis do nosso planeta, chamado George Bush Filho, ou W. Bush, né? Me aparece com aquela mentira deslavada. Até hoje eu estou procurando, Márcia, o corpo de Osama Bin Laden. A gente já falou aqui sobre isso. Michael Moore fez Fahrenheit 9/11. E quem puder e quiser dar uma olhada neste filme, isso tem na internet, viu? É muito interessante ali a gente descobrir que algumas semanas antes, Saddam Hussein, que foi alvo daquela guerra absurda empreendida pelos Estados Unidos, Saddam Hussein vendendo petróleo em euro para a Alemanha, França e alguns países da Europa. E tão interessante quanto qualquer outra coisa é compreender que em todos os conflitos até então, esses sempre foram aliados dos Estados Unidos. E naquela ocasião não. O que realmente iria acontecer ali, o dólar seria desvalorizado em 40%. Até hoje eu me sinto culpado de ter jogado fora, num momento de raiva, a revista Isto É, daquela semana onde estava tudo ali.
declarado sobre a queda do dólar e a desvalorização e a quebra total do Estado americano. Mas como os caras acham que todo mundo é trouxa, arrumaram aquele teatrinho hollywoodiano, né? Tipo um filme de Hollywood, para que as pessoas, todas elas, ficassem penalizadas com a situação. Observando alguns comentários televisivos hoje, 1111, vejam que interessante esse dado, este número, né? 1111 cadáveres pulverizados que as famílias jamais poderão enterrar porque foram pulverizados naquela atrocidade cometida por esses canalhas dessa cúpula do governo norte-americano. Não tem outro tipo de palavra para falar sobre eles. Família de Osama Bin Laden, a maior investidora Arábia Saudita nos Estados Unidos. Na época investiam mais de 10 trilhões de dólares na economia americana. Isso não é pouco dinheiro. O interessante naquele momento em que o espaço aéreo americano estava fechado, em uma noite, na noite de 11 para 12 de setembro, um jatinho da família de Osama Bin Laden recolheu a família inteira e levou para a Arábia Saudita. O poder do dinheiro é realmente impressionante. E o que foi feito então? Tudo isso ocorreu após uma reunião de cúpula entre Estados Unidos e árabes, onde foi engendrada a guerra do Iraque e a morte de Saddam Hussein, porque ele ia quebrar os Estados Unidos, simplesmente fazendo isso, vendendo petróleo ao custo mais baixo para a Europa. Gostaria de poder citar nomes de algumas pessoas que muitos anos passados, após o atentado, me confidenciaram uma coisa que eu fiquei com mais certeza ainda do que tinha ocorrido. Uma empresa brasileira que prestava serviços para grandes hotéis em Dubai e Emirados Árabes, foi fazer algumas construções lá, e a história que contam é que o proprietário de um dos hotéis era Osama Bin Laden, o cara cujo corpo nunca foi encontrado, e de uma forma muito estranha, porque o povo americano é exibicionista demais, nunca mostraram o corpo de Osama Bin Laden. Então, gente, isso foi o 11 de setembro do passado. Uma das histórias mais trágicas, onde inocentes morrem como morrem todos os dias, para assinar embaixo destes tratados, destes párias que são os governantes desses países ecos que um dia cairão um após o outro. Eu não sei quanto a vocês, meus queridos, mas eu estarei vivo para ver essa queda. Eu estarei vivo para ver essa queda. Mas hoje o assunto, Marcinho, retornando ao 11 de setembro de 2018, viver o presente. Viver o presente.
Eu fico imaginando, Márcia, tudo que nós já falamos até hoje sobre um sistema extremamente violento e opressor que sequer nos deixa ter tempo para olhar para os lados, para olhar um pouco as estrelas, para ver as belezas que o nosso mundo ainda tem. Como é possível viver o presente bombardeados diariamente por notícias mentirosas, de uma mídia mentirosa, que está toda ela voltada como filhotes grudados nas tetinhas da mamãe, mamando tudo isso que o sistema explorador tira de nós. Observando, Márcia, tudo isso, como podemos viver o presente quando não nos deixam sequer um espaço para podermos respirar direito? Tudo isso, gente, aqui no Sul, eu acho que em alguns lugares do Brasil e fora dele, onde se fala a língua portuguesa, que vocês me ouviram falar, é indignação contra todo esse sistema que está colocado aí. Talvez eu não possa, fisicamente falando, me bater contra ele com a força que eu faço dimensionalmente. Mas se tudo estiver correto, dentre aquelas tantas pessoas que vêm aqui todas as noites conversar conosco, citamos várias vezes muitos dos convidados que aqui já estiveram, e invariavelmente o nome de Caio Breno é citado aqui. E se o Caio estiver certo, eu acredito muito nele, se não na totalidade, em 90% das coisas que o Caio traz, eu vou dizer para vocês o seguinte: se aqui eu não tenho a força necessária, ali na outra dimensão o bicho pega. E é ali que eu trabalho. É ali que eu desenvolvo o meu presente. Porque eu quero fazer do meu presente um presente para quem está chegando e que hoje não enxerga um futuro. Quando a gente chama a atenção dos nossos remix amigos para a necessidade que nós tenhamos uma consciência, seja ela do tamanho que ela for, e saibamos que essa construção depende muito de nós. Porque quando nós olhamos para os lados e vemos a quantidade de corrupção, a quantidade de bandidos, a quantidade de seres espúrios, meros exploradores, nós temos que ter a consciência de que em algum momento essa responsabilidade ela é nossa e nós vamos levá-la adiante e vamos, passo a passo, conquistar cada vez mais aquilo que é nosso. Devemos buscar isso. Muitas vezes eu já não penso mais em mim, mas quando vejo crianças e penso naquilo que tudo um dia eu sonhei, é preciso que eu me responsabilize pelo presente, porque dele vai nascer um futuro que, se depender de mim, será muito melhor do que um dia eu tive. Não é possível, Márcia, que a gente não pense nisso. Viver o presente é uma construção. Então é no presente que se constroem as coisas. Essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista, é aquilo que eu consigo observar.
Meu olhar, ele não é apurado, não tem o acuro como o olhar de muitas pessoas tem. Mas eu sei muito bem onde eu quero chegar. E todos os dias eu acordo motivado por este momento agora que nós estamos passando. Porque é aqui que a gente se encontra com as pessoas, aquelas com quem a gente pode trocar palavras a respeito de um trabalho honesto, sincero, construtivo, que visa trazer para todos aqueles que acreditam nele um momento melhor. Isso para mim é viver o presente, Márcia. E eu gostaria que tu pudesses trazer a tua opinião do que é para ti viver o presente. Então, também a tela tinha barrado aqui agora. A gente tem um costume de o futuro e não pensar no presente. Tem como mudar essas coisas, né? Porque é algo que você não esquece. Uma coisa é quando você conta a história da tua vida do passado para dizer que você aprendeu algo. A primeira coisa que a gente faz no presente é você começar alguma coisa, né? No começo vai ser difícil, você tem aquela coisa de começar. Sabe quando você começa várias coisas ao mesmo tempo e você não termina nenhuma? Então, aquela dificuldade que você tem, ela pode se transformar em facilidade. Então, o que acontece? A gente precisa treinar a mente para que a gente possa ficar dispostos, né? E aproveitar o caminho que a gente está seguindo. Então, o que a gente tem que fazer? O que é? Eu até esqueci agora. Começar a ter um foco, na verdade, treinando a sua mente para que ela possa se manter cada vez mais no momento presente, naturalmente, né? É aquela coisa de você estar procurando algo que você deseja, tá sempre imaginando em conquistar algo, mas só fica no sonho. É o sonho do futuro. É aquela coisa que a gente fala assim, não faça do presente apenas um degrau para o futuro, viva o presente, para que esses degraus comecem a ser reais para você. E o que a gente não deve fazer? É se guiar pelos costumes. A gente tem que treinar novos hábitos. É aquilo que você, por exemplo, pensa em começar alguma coisa, ou deixar de comer alguma coisa, ou fazer alguma coisa, já desistiu. Ah, não vou fazer mais isso. Porque você acha que no passado não deu certo, não vai dar agora. Tem que se habituar a dizer assim, sim, isso vai dar certo. Tudo que eu preciso fazer hoje vai dar certo. Começa a prestar atenção no que as pessoas estão falando ao seu redor. Né? Presta atenção naquilo que você está vivendo no seu dia a dia. Porque quando você vive no presente, automaticamente você vai vivendo um futuro sem ter grandes problemas de ficar, ai, por que isso? Porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Porque, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer lá. Mas a gente, de certa forma, pode estar preparado para mudar alguns hábitos e costumes que a gente tem, para que as coisas no presente aconteçam, né? E que no futuro também aconteça automaticamente, porque uma coisa puxa a outra. Agora, quando você volta ao passado, muitas vezes,
é como você estivesse dando os passos para trás. Porque você não saiu a sua mente não saiu daquilo ainda. Então, nada que você fizer vai dar certo se você não mudar os seus hábitos de pensamento. Né? Então, se você sabe que a gente que você tá, por exemplo, o corpo fala com a gente, muitas vezes a gente não percebe. Então, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Então, a gente tem que olhar o que é que tá acontecendo, né? Para poder, então, ver o que tá acontecendo. Uma das coisas que a gente tem que fazer, mudar nossos costumes, prestar atenção no corpo, tá? Por quê? Vai ser melhor para você entender nas situações, o seu corpo vai te falar dos sentidos. Os sentidos vão ser estimulados pelo seu corpo. Com o banho, ouvindo música, olhando no espelho, comendo, né? Você vai poder sentir o toque da água na tua pele, que muitas vezes você entra lá, toma banho, tchau. É aquela coisa de você ouvir a música, prestar atenção no som, né? Saber que melodia é aquela. E aí você vai saber que seu corpo vibra diferente, seu coração está batendo diferente, né? Se você estiver comendo, você vai ver, vai sentir o sabor. Se você mastigar mais, você vai sentir mais ainda o sabor do alimento, né? Então, são coisas que te trazem para o presente, são coisas simples. E aí, se a gente fizer isso e focar no momento presente, com certeza as coisas vão melhorar. Eu acabei de falar, escute as pessoas com atenção. Quando uma pessoa vier conversar com você, foque sua atenção no que ela tem a dizer. Não comece a pensar no que responder enquanto ela ainda está falando, nem se distraia com os outros pensamentos ou atividades. Ouça como você gosta de ser ouvido. Além de ser, né, um treino da sua atenção para o momento presente, é uma forma de melhorar o seu raciocínio com as pessoas e ser mais empático e agradável. São coisas que a gente vai mudando no nosso dia a dia, a gente vive no presente. E aí aquela coisa, decida fazer a atividade do começo ao fim. Se você começou alguma coisa, não para, faz até o fim, não desista. Só saia dali quando você terminar a tarefa que você pensou em fazer. A prática do yoga, né, faz a pessoa ficar naquele momento zen, né? E aí vem o corpo, mente e o espírito. Né? Isso te ajuda a dar uma relaxada, você sentir o seu corpo, a sentir os seus pensamentos, colocar suas ideias em ordem e focar no seu presente. Olha, eu estou aqui fazendo yoga, fazendo isso, fazendo aquilo. Você não precisa ficar pensando em várias coisas ao mesmo momento. Uma das coisas que ajuda a gente se manter no presente é meditar. A meditação é exatamente o que estamos buscando, um treino para a mente. Então, o que é meditar? É limpar a mente ou esvaziar a mente. Na verdade, meditar é um treinamento. Você pode sentar, focar sua atenção na respiração, mentalizar um mantra, seja lá qual for, observar a chama de uma vela, ver o foco para um ponto do seu corpo, fazer uma visualização. O importante é escolha um foco e procure manter a sua mente focada nele por alguns minutos. Com esse treino, ficará cada vez mais fácil ser mestre da sua própria mente
em qualquer momento. E aí a gente pode contar um monte de histórias, né? E aí você vem com aquela coisa de dizer, mas de que modo eu posso fazer isso? A gente precisa treinar a mente para ela viver aqui no presente e a gente saber a nossa realidade do presente. E provavelmente quando a gente vive o presente, sabe aquilo que a gente está vivendo, a gente vai ter a base do futuro, mas a gente não deve se preocupar demais com o futuro. Né? Então a gente vive um dia de cada vez, resolve aquilo que é de urgente no presente agora, mantém-se uma mente sadia, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa ter foco nas coisas que a gente está fazendo. E é claro que algumas situações que a gente já passou lá atrás, elas vão ajudar a gente na frente, porque a gente já vai saber que o mesmo erro a gente não comete mais. Né? A gente não vai cometer mais os mesmos erros. E isso é importante, para que a gente vive no presente de uma maneira melhor. Então, como é que eu estou vivendo hoje no meu presente? Né? Como é que eu estou fazendo isso para que eu me torne uma pessoa de mente sadia? Não só a mente, mas o corpo também. Né? Então, essa é uma das coisas que faz a gente refletir. Né? Refletir. Antes, quando eu estava em Campo Grande, eu andava muito. Agora eu tô bem parada, né? Bem parada mesmo. Então, eu tava falando com o meu irmão, eu falei pra ele, eu preciso voltar a andar. Ele falou pra mim assim, não, você tem que correr. Eu falei, não, não posso fazer isso. Que eu parei de andar mais, né? Ele falou, não, você tem que correr, porque se passar mal, o problema é seu. Então, são coisas que a gente precisa fazer dessa forma, para que a gente possa estar no presente. Eu não posso começar a sofrer para escutar o mundo não está bem hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu já começo a fazer dramatizar, né? Eu já começo a construir uma coisa que ainda nem aconteceu, e você já está sofrendo por isso. E aí o presente passa, o futuro passa, você não vê, porque você está tão preocupado no futuro lá, ou então pensando no passado, no que aconteceu. Quer ver uma coisa? Está todo mundo falando de petróleo, de não sei o quê, porque o Marcelo acabou de falar, mas eu duvido que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Peraí, estamos, porque justamente isso é feito para tirar o foco. Porque sempre que a gente está chegando a alguma conclusão, Marcinha, até inclusive sobre aquilo que nós falamos agora há pouco, isso é feito como distração para tirar o foco da gente daquilo que realmente importa. E inclusive as situações que estão ocorrendo no Brasil atualmente, no agora, no presente, são para tirar o foco. São para tirar o foco. Mas a gente está focado. É aquela coisa de dizer o seguinte, se vocês perceberam, eu dei uns 4 passos para vocês conseguirem manter a mente no presente. E se vocês estavam tão focados no que eu falei, eu quero ver vocês escreverem no chat. Vou lembrar do último porque eu falei de meditação. Foco, meditação. 2, ele só falou 2. Ué, 2 para mim e deixo 2 pro pessoal lá. Eu acho que essa é uma divisão, né, muito igualitária. Tudo se torna fácil quando a gente libera o caminho para ser fácil. E tudo vai se tornar difícil a partir do momento que você sempre disser é difícil. Entende?
Esse Sandro é o fim da picada. O Sandro entra com o pé na porta já. Caramba. Mas, Márcia, eu acho que tu está coberta de razão por uma razão Sim, bem eu simples. falei respiração, toque, audição, tudo são coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia, só que a gente não percebe. Entende? Então, a necessidade de fazer atividade física, gente, é necessário, porque o nosso corpo pede. Só que muitas vezes a gente não vê. Eu já tenho aquele efeito sanfona, emagrece um pouco, engorda de novo, emagrece um pouco. Então eu tô vendo que eu tenho que chegar num patamar que eu não posso mais engordar, porque eu já não sou mais uma menininha que emagrece rápido, né? O outro tá rindo porque a pança dele tá igual a do Papai Noel. Tô rindo, eu ia falar, eu fui acometido aqui de um problema. Sei. Porque tinha uma criança que falou assim: quem é esse tio Marcelo? É o Papai Noel, esse tio Marcelo? Então, é assim, não precisa ser uma atividade muito forte. A caminhada é uma das coisas que são necessárias para o nosso dia a dia e ajuda muito, né? Então, não é uma coisa difícil de se fazer. Então, a gente cria barreiras, né? Sempre, porque, mas sei lá, não dá, eu vou sozinho, não tenho vontade de andar, né? E aí tem gente que tem esteira como um troféu, porque não usa esteira, né? São coisas que você vê no seu dia a dia e não percebe. Então, eu preciso voltar a caminhar de novo. Eu estava falando isso pro meu irmão. Eu falei, você podia caminhar comigo? Ele falou, não, eu quero correr. Eu falei, não, correr não dá, porque eu preciso primeiro começar andando e depois, sim, eu vou acelerando, aí eu corro. Mas, não, eu quero saber, eu tenho que correr, porque ele tem costume de fazer isso. Só que a gente não pode fazer isso, porque a gente já vem de uma família que tem hipertensão. Então, se correr muito, é capaz de ter o piripaque. Eu já não posso correr por outros motivos, que eu tô tão redondinho que se eu tropeçar eu saio rolando, aí é um problema. Quem é esse tio Marcelo? Papai Noel, esse tio Marcelo? Então, aquela coisa da gente... Yoga é bom, né? Yoga é bom. Por que vocês acham que a gente não faz uma meditação muito longa? Né? Que vocês não... Por isso, porque a gente tem que aprender a usar a meditação no nosso dia a dia, entende? Para que a gente possa fazer, olha, aconteceu alguma coisa, eu vou lá no banheiro do trabalho, respiro fundo, fico lá uns 5 minutos, sabe? Entro naquela coisa da meditação e volto outra pessoa, né? Então, bem isso, o Alexandre. Tinha que ser pelo menos uns 6 quilômetros. O certo é beber muita água eu bebo, né? Mas tem a necessidade de fazer o corpo andar. Vocês estão achando que o Marcelo não tem barriga porque vocês não viram ele mais. Ele ficou magrinho só pro evento. Isso é bullying, gente. Porque teve alguém que falou assim: quem é esse tio Marcelo? É o Papai Noel, esse tio Marcelo. Então, é aquela coisa da gente viver o presente e não pensar muito no passado, né? Então a gente tem que tomar cuidado.
Massinha. A Glaucia tá falando que você não é Papai Noel, você é o Papai Smurf. Não, mas essa pessoa tem razão. Ele tava aparecendo mesmo, Papai Noel, então eu assino embaixo. Então é aquela coisa de a gente focar e ter o foco no que a gente está fazendo agora, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Tem que se fazer aos poucos, porque senão você não termina nunca o que você está fazendo. E aí vem a procrastinação, e aí depois eu vou ter que falar uma coisa aqui que é muito interessante, Marcinha. A das linhas temporais. Ah, tá uma vergonha, Jorge Neu. Coitado do Papai Smurf, por quê? Quem que tá batendo nele? Isso aí, JL. Os homens unidos jamais serão vencidos. Ah, sei, nem vou falar. Eu vou falar uma bobagem. O que é que você vai falar das linhas temporal? Vamos lá. Marcinha, porque é o seguinte, nós temos nesse emaranhado quântico aí, tenho coisas a falar a respeito disso, porque quando a gente começa a vivenciar o passado somente, a gente perde o referencial do presente e a gente não cria o futuro. A gente não cria o futuro. Ou a gente cria um futuro extremamente negativo. Porque a gente não está com foco. E isso que tu falaste é muito importante. O professor Osni Ramos, ele foi muito feliz nas conclusões que ele chegou a respeito da questão quântica da teoria das cordas. Esse é um dos hangouts que eu recomendo serem vistos, porque resumindo, este físico e filósofo, professor Osni, chegou à conclusão de tudo aquilo que a gente fala todos os dias. É tudo vibração e frequência. Frequência e vibração. O que acontece, gente, é que não sendo o tempo linear, normalmente o que se compreende nisso é que o tempo é uma espiral temporal, frequencial, em ondas moduladas. Então, quando a gente começa a olhar o tempo, se nós tivéssemos uma mola nas mãos, comprimindo e se expandindo, a gente começa a compreender muitas coisas. Muitas coisas. A visão da temporalidade como nós temos, ela é uma. Fora daqui, dentro de outras concepções culturais, eu diria exo ou exo culturas, o tempo nem sequer é contado. Ele é vivido. E, portanto, nós temos que ter essa experiência de viver o tempo como uma frequência com a qual nós temos também que ter consciência de saber lidar. Naturalmente, quando a Márcia fala treinar o corpo, treinar a mente, é justamente o que temos que fazer. E todo esse trabalho que nós temos aqui objetivado dentro do foco, para que as pessoas compreendam que o foco é uma das coisas mais importantes. A disciplina é muito importante. Disciplinar a mente para que ela saiba pensar de forma mais objetiva, assertiva, com mais correção. Por quê? Isso nos leva diretamente à sabedoria. Saber usar aquilo que temos como conhecimento. E, portanto, a vivência do hoje, ela é muito importante. Começo, meio e fim. Passado, presente e futuro.
são complementares. Eu imagino o seguinte, dentro daquilo que foi dito por Rosineide Bello, naquele hangout excepcional que ela fez a respeito de linhas temporais. Quando nós debatemos aqui que se o foco for perdido, se perde o objetivo. E onde se perde o objetivo, é muito fácil que você seja jogado numa linha temporal diferente daquela que você está acostumado. Diferente daquela que você vivencia. E é uma das coisas mais tristes que podem acontecer a um ser humano, é acordar pela manhã e se dar conta que aquela realidade ali não lhe pertencia, ou não lhe pertence. É extremamente penoso esse choque de realidades. Por quê? São linhas temporais diferentes. Fatalmente você não retornará àquela linha temporal onde você está. Disciplina para você poder. É preciso fazer um trabalho de reconhecimento, um grande reconhecimento vibracional e um excepcional reconhecimento de frequências. Certa a frequência modulada. E toda vez que você tira o foco principal daquilo que você está objetivando e você coloca o seu foco numa outra coisa, você faz o salto instantaneamente. E aí você se perde dentro do emaranhado quântico. Por isso que muitas vezes as pessoas não sabem para onde estão indo, de onde estão vindo e por que estão caminhando. E isso nós temos que ter bem claro. Nós temos que ter claro o nosso foco e o nosso objetivo. Aquele que estiver focado, objetivando onde quer chegar, fatalmente alcança. Porque esse é o grande objetivo da nossa vinda existencial. Esse é o grande objetivo da nossa vinda existencial. Descobrirmos tudo a respeito de nós para que tenhamos subsídios para combater o inimigo comum. Um sistema espoliador, explorador, que tem uma dinâmica muitas vezes maior que a nossa, mas que pensa que sabe aquilo que sabemos. Pensa que sabe combater aquilo que somos. E, portanto, eis as armas. O conhecimento é uma arma preciosíssima. Perigosa também. Mas é necessário saber lidar com tudo para que tenhamos condições de combater um inimigo comum. E, portanto, o foco é essencial. Todas essas pequenas coisas, que são grandes coisas num somatório, que dizem respeito a nós, foco, disciplina, alimentação, cuidar do corpo, cuidar de si mesmo, observação apurada, consciência de onde está, de quem é, por que está aqui, responsabilizar-se por este momento importante e precioso. Estar junto. A união faz a força duplicar. Não esquecendo que toda vez que nós
estamos muito preocupados conosco, em excesso, estamos isolados, e é isso que o sistema prega, é isso que ele quer, porque isolar para conquistar. Não podemos jamais esquecer disso. Portanto, tudo aquilo que nos faz organizar o pensamento de uma forma construtiva tem como objetivo o presente, o aqui e o agora. Estar aqui e agora. Isso não significa que você não possa estar se projetando, como alguns fazem, para buscar mais subsídios para a compreensão daquilo que somos, do que estamos fazendo e da existência de outros e outras fontes vibracionais como a nossa. Frequenciais, todos esses submetidos a equações, todos esses submetidos a estar no tempo e espaço, no agora, onde, neste momento, todos nós reunidos aqui, cada um de nós tem a sua variável de coordenada. E, portanto, para aquelas pessoas que gostam de saber algumas coisas interessantes, é preciso que se diga que todos nós temos uma variável coordenada vibracional. E é por isso que nós somos encontrados por seres de outras dimensões e até mesmo desta, que conseguem captar essas coordenadas vibracionais frequenciais. E é por isso que alguns de nós treinaram e treinam diariamente para que dentro deste vai e vem, deste trânsito, desse fluxo energético das vibrações e das frequências possam se deslocar através do tempo e espaço, obtendo assim informações ou recebendo informações de outras variáveis vibracionais que estão em outras coordenadas, inclusive atemporais. Justamente é uma identidade vibracional frequencial. Essa identidade é variável? Sim, ela é variável segundo as coordenadas de tempo e espaço. E uma das coisas que eu me recordo, e isso é importante também que se diga, que a troca de frequências, ela se processa até como forma de que nem só nós temos isso como uma forma de proteção. É uma forma de proteção. E toda vez que existe uma variável de troca de frequência, também existe uma variável de troca vibracional. Estando o sujeito dessa troca afeito a ele, na distinção da vibração mais positiva ou menos positiva, estar se deslocando para este ou para aquele local. Alguns mais densos, outros menos adensados. E isso é importante demais, porque isso nos mantém no foco do agora, do presente, porque, como disse a Márcia, se nós começarmos um projeto hoje, nós temos que ter em mente que este projeto ele necessitará inexoravelmente de ter meio e fim. Então ele terá começo, meio e fim.
E se esse projeto se arrastar em algumas dessas etapas, ele está fadado a não funcionar. E eis uma das coisas que nós, seres humanos, fazemos muito, porque diante de um primeiro fracasso, normalmente nos abatemos e logo trocamos, como quem troca de camisa, como quem troca de vestido. Isso não é recomendado, porque o nosso foco ele se prejudica à medida em que nós não estamos centralizando a nossa atenção, a nossa energia, o nosso foco, a nossa mentalização, até mesmo para que as forças positivas que nós venhamos a buscar nos encontrem. E aí, JL, eu tenho que dizer para ti que aquela afirmativa tua ali era correta. Se alguém te procura, fatalmente te encontra. E é muito mais interessante quando tu também estás à procura deste mesmo alguém ou desta mesma coisa. Porque aí tu começas a compreender que esta conspiração do universo é altamente positiva, porque ela está sujeita aos teus comandos. Então, quando se diz que nós somos co-criadores de realidades, é esse o significado. Porque aquilo que tu procuras objetivamente também te procura. E o universo também te procura, mas se tu não deres a ele a essência da coordenada espaço-temporal, dificilmente tu serás encontrado. Jorge, algumas frequências elas são mudadas diariamente, como forma de proteção. Mesmo. E assim mesmo a gente tem que rodar muito, por quê? Porque as agências de inteligência que existem na nossa dimensão, e nós já citamos várias vezes, CIA, Mossad, KGB, infinitas por aí. O SNI a gente não fala. Vocês imaginem o que tem lá fora. Se isso tem aqui dentro, lá fora tem o dobro, triplo, quádruplo, infinitas vezes mais. E a informação é tudo aquilo que é necessário e positivo para que a gente possa angariar condições de podermos dar crédito e continuidade àqueles que são os nossos projetos. Portanto, gente, trazer temas aqui de forma aleatória não acho que seja procedente, não acho que seja positivo, não acho que seja construtivo e penso que seja uma perda de tempo. Mas se nós olharmos, e isso eu convido vocês todas as noites para fazerem esse exercício junto conosco, se nós olharmos cronologicamente tudo que foi dito até agora, neste 1 ano e alguns meses da existência da Rádio Remix Esotera, é possível que se veja que existe uma ordenação em tudo isso que vem sendo dito. Tudo isso que vem sendo experienciado por todos nós. E, portanto, nós estamos no estertor, ou seja, nós estamos na franja, nós estamos no limite, no limiar de nos tornarmos consciências, se não 100% despertas, 40%, 50%, 60% despertas. O despertar em si, 100%, creio eu que não seja para esse patamar onde nós estamos vivendo hoje.
extremamente difícil um despertar de 100%, creio que necessite de muito mais do que uma existência para que isso aconteça. Folgo casos de excepcionalidade e de uma raridade muito grande. Então o foco é essencial. A determinação é essencial. A vontade é essencial. A disciplina é essencial. Porque tudo isso faz com a nossa caixa craniana e aquilo que está no interior dela, essa máquina, esse motor poderosíssimo que nós temos dentro do nosso crânio, faz com que esse motor automatize uma série de atos, o que estará nos dando um benefício enorme no momento em que nós, porventura, nos encontrarmos em determinadas situações, aflitivas ou não, onde precisemos de um raciocínio lógico, rápido, conciso. E notem, queridos amigos da Rádio Remix Exotera, que muitas vezes, diante de um perigo de morte iminente, o nosso instinto, ele vai diretamente onde estão as informações e ele usa em milésimos de segundo dessas informações para a nossa sobrevivência. E, portanto, é necessário que nós saibamos agir dessa forma, não instintivamente, mas de forma organizada e pensada. E estar no presente é isso. Não ficar devaneando ou buscando a distração. Folgo, claro, como disse a Márcia, temos momentos que, por exemplo, ao cuidar do meu corpo, eu posso estar fazendo isso durante uma caminhada e aí eu vou fazer com que o meu cérebro também descanse. Porque enquanto o corpo se exercita, o cérebro descansa. E vice-versa. Quando o cérebro está funcionando na sua atividade máxima, muitas vezes nós estamos descansando o corpo. Então, gente, a importância de tudo isso nos faz entender que viver presencialmente é importante. Muitas vezes nos auxiliamos de coisas que estão já há 15 minutos passados para podermos ter uma compreensão melhor daquilo que estamos tentando passar enquanto mensagem a todos vocês. Mas é necessário que se crie uma coisa que nós não fomos treinados para fazer. Algo me diz que aquilo que chamamos de sentimento, de carinho e amor que nós fomos tratados durante a nossa infância, muitos de nós, a maioria de nós, nos colocou dentro de uma zona de conforto que, para nós sairmos dela diante de tantos problemas e situações que nos confrontam todo dia, é realmente difícil. Mas a Márcia deu alguns passos, né? A busca por encontrar-se em si mesmo, conhecer-se, isso é muito importante, conhecer cada um o seu limite, conhecer até onde pode ir e sempre objetivar ir um pouco mais além todos os dias, a despeito que o corpo físico sinta dores, a despeito do cansaço no final do dia. Mas isso sempre nos dirá que nós temos ainda alguma coisa que não é o nosso limite final. É isso que nós precisamos trazer, é isso que nós precisamos fazer. Eu tenho certeza que tudo aquilo que é dito aqui é pensado e repensado muitas e muitas vezes por todos vocês. E eu acho, até nem acho, eu tenho certeza que tudo isso, num determinado momento,
Não necessariamente num momento que seja igual para todos nós, mas num determinado momento da vida de cada um de nós será uma preciosidade. Todas essas descobertas, todos esses momentos vividos aqui, vivenciados aqui. Porque é deles que nós estamos extraindo o conhecimento necessário que vai fazer o mundo girar daqui a alguns dias. E se nós estivermos com um olhar firme no presente, eu tenho certeza absoluta que nós estaremos construindo um futuro que talvez não seja para nós, mas nós teremos feito a nossa parte, o que não será pouco, porque a frutificação de tudo que foi plantado durante uma vivência, uma existência, é muito importante. Porque todos nós temos o nosso lugar no mundo e a nossa importância dentro dele. E é preciso que nós saibamos nos conhecer, para que toda essa potencialidade que temos possa ser usada em nosso benefício e no benefício de todos os nossos irmãos. Marcinha, eu não sei se tu terias mais alguma coisa para falar a respeito do presente. O presente é um presente, né, Marcinha? E a gente precisa aproveitar. Isso vai depender de como você faz esse presente um presente na sua vida, porque se você só reclama, só resmunga, vê o que o outro não faz, e só cutuca, você não vive o presente, você só fica cutucando o outro. Então, isso é uma das coisas que acontece muito, né? Hoje eu fui tentar fazer uma a Kátia, e a Kátia de Jaime, ela não conseguia fazer, ela falava assim, mas é difícil, Márcia, é difícil. Aí eu falava para ela assim, e vai continuar difícil, porque você já falou que vai ser difícil, entende? E vai ser difícil, porque você já disse que é difícil. Então, toda vez que a gente só faz essa coisa do reclama, a gente... Vamos parar para pensar no que a Sônia Regina falou ontem. Né? A gente deixa de viver o presente como um todo, que poderia realmente ser bom vivido nesse momento, porque a gente acha melhor só reclamar. Porque a gente não enxerga de um modo que pode ser melhor. Porque virou a rotina a gente reclamar. Né? Então, quando a gente só reclama, nada vai dar certo na vida. E se você olha o defeito do outro, nada vai dar certo na tua vida, porque você não está reparando nos seus defeitos para você melhorar. Né? Então, quanto mais você falar a palavra difícil, mais a situação vai ser difícil. Quanto mais o problema for maior e você fizer o problema maior, você vai continuar tendo um problema maior. Só não vai achar a solução porque você não vive no presente. Você está vivendo o problema. E aí já se constrói algo no passado, que você fica remoendo o tempo todo. Márcia, eu gostaria que tu explicasse uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gostei muito quando tu falaste isso para algumas pessoas. Aquela história da gente dizer assim, hoje, terça-feira, pode ser que dê, mas quem sabe quarta. O que acontece quando a gente deixa de fazer o agora para jogar para uma outra coisa? Que aí já se formou uma outra egrégora. Você perde a oportunidade do presente. Porque você acha que lá na frente você vai conseguir. Na verdade, você não vai conseguir coisa nenhuma. Você está se enganando.
E até que ponto a gente vai se enganar tanto? Né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Algumas vezes eu passo por algumas situações com algumas pessoas, eu chego e conto para o Marcelo e conto de novo para ele, porque às vezes eu quero entender aquela coisa que a pessoa veio falar para mim, né? Porque eu preciso achar um modo de aprender a falar com as pessoas do jeito que elas são, né? Mas é difícil, às vezes é complicado. E aí você tem que respirar fundo e falar, não posso entrar numa egrégora de briga, né, de raiva ou de ódio, seja lá o que for, porque isso não vai funcionar. Então, só vai me atrapalhar o meu dia. Então, o meu dia é o meu presente. Então, se eu estou vivendo nesse dia, nesse minuto, nessa hora, nesse instante, eu preciso focar nas coisas que vão me fazer bem. E automaticamente, não só fazer bem para mim, mas para os outros também. Né? Então, criar essa egrégora do presente, ela é necessária. E o que a gente ganha com o presente? A gente começa a entender que o presente te traz o futuro. E é crucial que você viva o futuro, o presente, para que o futuro seja vivido, que vai ser o presente. Olha só. Entende? Então, não dá para a gente ficar protelando as coisas que você faz, que você promete para você, que você pensa, mas não faz. Só de pensar já traz a tua vida. E aí, quando você pensa de novo em fazer, alguma coisa vai dar errada. Né? Então, é aquela coisa. Não, o Davi, não estou falando técnica de gnose, porque eu vou ser bem sincera para você, de gnose eu não gosto. Tá? Estou falando coisa do dia a dia, não sei se a gnose faz ou não faz, mas não gosto de gnose. Tá? Então, assim, só para deixar muito claro e ser bem brava contigo. O que a gente tem que entender, estou falando isso porque é o que eu conheço, é o que eu aprendi falando, conversando com as pessoas, tá? Não é me enfiando na gnose, enfiando em qualquer lugar, não. Então, por mim, eu não falo nem gnose. Isso aí é uma conversa para outras pessoas aqui, que entendem muito disso. Então, o que eu falei aqui está relacionado ao nosso dia a dia, não está relacionado com nenhuma religião, com nenhuma seita, com nada. Tá? São coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Você pode escolher meditar, você pode fazer yoga, você pode caminhar, você pode andar de bicicleta, você pode fazer um monte de coisa. Existem várias opções para a gente fazer dentro do nosso presente que vai aliviar, por exemplo, a sua tensão e o estresse do dia a dia, do seu presente. O que é que eu posso fazer para que a minha mente fique sadia, para que eu possa tomar decisões, né, coerentes e justas com as pessoas, que eu possa aprender a escutar o que aquela pessoa quer transmitir para mim e para que as pessoas também me escutem, né? Então essas coisas são necessárias para o nosso dia a dia, porque não adianta eu falar demais e não escutar as pessoas. Então eu preciso aprender a ouvir as pessoas, a sentir o que aquele dia traz para mim. Por que às vezes eu tenho um dia ruim? É porque geralmente quando você acorda, já deu tudo errado, você já acordou atrasada, aí pronto. Em vez de você pegar e respirar, falar assim, não, eu acordei atrasado, tudo bem, eu vou me arrumar, vou respirar fundo, né? Vou chamar um sentimento bom dentro do meu coração e da minha mente para que as coisas possam dar certo. E aí é aquele momento que você lembra da meditação. Fica uns 5 minutinhos quieta, a pessoa com ela mesmo e cria aquela egrégora do dia, do presente, que as coisas possam dar certo. E nem sempre quando não dão certo, isso não significa que o não quer dizer não.
porque a gente aprende com isso, né? Então, a gente tem que ter foco no que a gente está fazendo agora, né? E aquela coisa de parar de reclamar muito. A gente reclama demais, a gente não agradece, não é grato pelas coisas que a gente tem, né? Porque tem gente que não tem casa, tem gente que não tem comida, tem gente que mora na rua. Sabe aquele prédio que caiu aqui em São Paulo? Quando você anda no centro de São Paulo, na igreja que tem ali, da Praça Patriarca, tá cheio de barracas, porque as pessoas não têm casa para morar, né? Então, a gente precisa começar a pensar. Maurício, só um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir falar. É aquela coisa de dizer o seguinte: o que é que eu tenho de bom? Porque às vezes você pode reclamar que a tua vida não tá boa. Mas vai lá ver aquelas famílias que estão morando lá no pátio daquela igreja, lá aqui no Patriarca, aqui em São Paulo, e, né, o que acontece? Não tem casa, tá morando numa barraca, se vem chuva, tudo que eles colocaram no chão molha, tá? Porque são barracas de tecido poliéster, aquilo molha. Colocaram lá, então, uns banheiros químicos para dizer que é banheiro. Mas não é sempre que a empresa vai limpar aquilo lá. Então, quando você passa lá, aquele cheiro também não é muito agradável. Então, você imagina o ser humano vivendo praticamente no lixo, sabe? E a gente muitas vezes, olha, eu vou falar para vocês, e muitas pessoas que estão morando lá, elas estão muito mais felizes do que a gente, que tem um teto, uma cama, uma televisão, um computador, sabe? Que tem dinheiro para comprar o pãozinho lá na padaria, porque a gente reclama também que o pãozinho tá caro, sabe? Então a gente precisa tirar essa egrégora do passado, sabe? Essa coisa ruim que a gente sempre tem que fazer. A gente tem sempre que reclamar, a gente tem sempre que falar mal do outro. Tudo bem, você pode até comentar e falar assim, olha, eu não sei se isso tá certo, se não tá, mas eu não gostei, mas tudo bem, vou deixar pra lá. Sabe? Que uma coisa é você comentar e outra coisa é você falar mal. Então, são essas coisas pequenas que a gente deixa de fazer que transforma a nossa vida no dia a dia, né? Transforma a gente no dia a dia por quê? A partir de... Olha, pense bem, você que está aí me ouvindo, que você reclama o dia inteiro, né? Que você reclama do seu trabalho, que você chega na tua casa, você reclama, tudo você reclama. Para de reclamar. E depois você vem me contar o que foi que aconteceu no seu dia. A partir do momento em que você para de reclamar, as coisas mudam. Então a gente tem que fazer com que esse presente seja, então, o foco da nossa vida. Entende? O que faz a gente tirar a gente do nosso foco? As redes sociais, por exemplo, que eu tenho que saber da vida do outro, a outra que tá lá mostrando os peitos, tá mostrando a bunda, né? Que tá lá, você enfia, tudo isso te tira do foco, porque você já vai começar a pensar em outras coisas, né? Perdão, gente. Sei. A pessoa vem aqui. Ele tá falando isso porque outro dia ele tava lá em algum lugar aí que ele viu um cara se exibindo a mulher dele. E a mulher só de calcinha fazendo tapioca, né? Então, a gente precisa. Gente, a gente vive assim, eu vejo as famílias hoje em dia, os filhos casam e fazem exatamente aquilo que aprendeu com os pais.
Tá? Se há gritaria, na casa dele vai ter gritaria. Se não tem conversa, não vai ter conversa, vai ter gritaria. Então, todas essas coisas, elas acabam fazendo com que a gente perca o foco no futuro que a gente está vivendo agora. Né? A gente está vivendo agora no futuro. Então, gente, a gente precisa tentar mudar. Mudar para que a gente possa viver esse presente mais sadio, mais tranquilo, né? Com a cabeça mais sadia também, com a mente mais focada naquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. A gente tem que parar de reclamar, né? Porque a gente não tem dinheiro, porque o dinheiro nunca vai vir enquanto você reclamar. Nada vai vir. Né? Prestar atenção no que as pessoas falam, sentir a maneira que as pessoas falam com você, entender o que a outra quer de você, né? O que ela espera de você, porque muitas vezes a pessoa conversa e ela espera algo de ti. Não estou falando material, mas o modo de pensar. Então, são essas coisas que a gente tem que mudar, tá? A gente precisa mudar. Eu não estou dizendo aqui que eu estou fazendo uma orientação, mas eu estou dizendo no geral, porque é isso que acontece em todo lugar. É aqui comigo, é com o Marcelo, é com vocês que estão aí, todo mundo acontece isso. A gente perde o foco, tá? Perde o foco totalmente das coisas. Então, a gente precisa começar a fazer uma coisa. Se você tem um projeto hoje, foca no projeto. Não deixe com que as pessoas atrapalhem aquilo que você quer fazer. Né? Então, foca do que você quer fazer. Olha, eu preciso fazer isso hoje, então eu vou fazer isso hoje. Faça. Você quer ver uma coisa? Eu sou o tipo da pessoa que quando eu marco algo com alguém, eu nunca chego atrasada, porque eu sempre tô lá meia hora antes ou uma hora antes do horário. Porque para mim é importante ter marcado com aquela pessoa e chegar antes do horário. Sabe? Por que isso? Isso demonstra que a responsabilidade que eu tenho quando eu marco alguma coisa, uma reunião com a pessoa, eu quero que aquela reunião comece no horário e termine no horário. Por quê? Porque a pessoa pode ter coisa para fazer e eu também tenho coisa para fazer. Então, sempre foi assim. Todos os meus trabalhos eu nunca cheguei atrasada. Entende? Eu sempre cheguei cedo no meu trabalho. Às vezes o meu chefe falava assim: ah, mas você chegou. Eu cheguei cedo porque eu tinha que chegar. Porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, de ter uma greve, de não ter ônibus, de não ter aquilo, eu vou conseguir chegar no horário. Entende? Então sempre eu chegava meia hora antes do meu horário de entrar. Porque para mim aquilo era importante e sempre foi importante. Né? Então é aquela coisa de você marcar com uma pessoa e fazer. Não dá para trás. Né? Tem muitas pessoas que já fizeram isso comigo. Marcam as coisas depois, eu não posso fazer porque eu não tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E elas não prestam atenção no que elas estão fazendo. Né? Precisa tomar cuidado, a gente tem que ser mais responsável por aquilo que a gente promete para as pessoas. Né? Ou a gente faz realmente aquilo que a gente fala, né? Porque essa coisa de voltar para trás é ruim. Sabe, assim, e eu já ouvi, assim, algumas situações de que a gente da Rádio Mix era muito negativos. E já ouvi tantas outras coisas que vocês nem imaginam. Então, né, e meio por isso, a gente deixou fazer o nosso trabalho. Né? Então, a gente precisa ter foco no nosso presente. Por quê? Para as coisas na nossa vida começarem a dar certo. Senão a coisa desanda.
porque eu só reclamo, né? Porque eu tenho que falar da vida do outro, eu tenho que ver mais a vida do outro do que ver a minha vida. E, gente, isso atrapalha muito. Uma coisa é você comentar, e outra coisa é você denegrir, né, a imagem de outras pessoas. Essas coisas contam muito, são coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, quer ver uma coisa? Tinham 61 pessoas agora há pouco. Eu comecei a falar, saiu umas 4, 6, 8, não sei. Por quê? Por que será que está acontecendo isso? Porque geralmente as pessoas, elas têm essa coisa quando eu falo, de que foi para elas, né? Sendo que não é para elas, é para todo mundo, né? Então a gente precisa ter foco, porque se você quer ajudar alguém, você precisa estar bem para ajudar alguém, você precisa estar presente dentro de você mesmo, para que você possa ver que situação você está vivendo e como isso pode ser resolvido, né? Não dá para ficar esperando. A gente precisa, né? A gente precisa ter foco na gente, né? Por que eu falo na gente? Para a gente poder saber o que a gente é capaz de melhorar, né? A gente precisa melhorar. Para quê? Para que a gente possa ajudar outras pessoas também. E quem falou para você que a morte acaba tudo e que é o fim? Não é o fim. Vou dizer uma coisa para você, Corace. O que você for aqui, você vai para o outro lado e vai levar os mesmos problemas daqui para lá. E aí? Então é preferível mudar aqui, enquanto você está aqui, do que você partir amanhã para o mundo espiritual e continuar sendo do mesmo jeito que você era, reclamando, né, falando do outro, reclamando da tua vida. É assim que a pessoa vai ser do outro lado. Não vai mudar. Marcinha, falando do outro lado, tu me permites aqui uma parte? Não, pera só um pouco. Tá. Márcia, por favor, me responde. Estamos numa época de política e tudo é uma mentira, mas tem um cara que fez algo ilícito. Devemos denunciar ou devemos defender alguém de uma falsa acusação? Isso vai depender de cada consciência. Porque, na verdade, se a gente tem políticos que são ilícitos, porque o povo também é. Agora, se aquela pessoa for realmente honesta, ela já sabe o que ela vai acontecer. Se ela denunciar, os caras vão atrás dela. Essas são as consequências. E aí é uma coisa de escolha, entende? Né? A não ser que você denuncie e não fale teu nome. Mas aí vai ter que ter prova e tudo mais, né? E a pessoa vai se comprometer. Isso é uma das coisas muito difíceis de fazer. Se a pessoa tiver uma costa quente, por exemplo, e vai denunciar o outro, aí tudo bem. Mas é perigoso, tá? Eu não estou dizendo que eu estou sendo conivente com quem está lá fazendo algo ilícito, não. Mas tem que pensar muito bem antes de fazer, porque geralmente essas pessoas que conhecem esse tipo de coisa têm família, né? Tem filho, tem esposa, tem irmão, tem irmã, e sempre a coisa cai para o lado mais fraco. Então tem que se pensar primeiro. É aquilo que eu acabei de falar. Político vai ser ladrão porque o povo também tem que dar o jeitinho brasileiro, como diz Sônia Regina. Vamos fazer net gato, né? Vamos fazer roubar a luz do vizinho. E assim vai. Então, são essas pequenas coisas que as pessoas acham que não têm importância, mas que tem muita importância porque você cria uma sociedade em que aprendeu a roubar do outro, porque acha que o outro tem mais.
né? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva ser honesta nesse sentido, mas tem que pensar na segurança que ela tem depois de ela denunciar, principalmente essas pessoas que são políticas. Fala, Marcelo Santos. Obrigado, Marcinha. Marcinha, nós temos hoje aqui uma figura que vai falar por si mesmo, tá? E é com muito carinho, com muito prazer e com muita alegria que eu vou repassar para esse amigo e vou emprestar a minha voz a ele. Quem está aqui, Márcia, é o Leandro, que veio trazido por alguns amigos nossos, e hoje ele vai descrever um pouco da história dele, da história que ele passou. Uma boa noite a todos os presentes. Eu me chamo Leandro e há um bom tempo eu esperava por essa oportunidade. Meu nome foi citado aqui 2 ou 3 vezes. Me recordo muito bem onde eu estava há pelo menos 3 meses e meio. Eu venho de um aglomerado de pessoas que vivem em uma outra dimensão. Me perdoem porque estou um pouco emocionado, porque o contato que tentei fazer juntamente a mais de 10 amigos, utilizando um equipamento que, para quem conhece, era um equipamento muito rudimentar, consegui fazer um contato com esta pessoa que estava falando, a Márcia, através do computador dela. Nesse aglomerado onde eu vivia, era uma cidade satélite de um local muito grande. Nós estávamos em mais ou menos 428 mil habitantes. E eu fiz aquela tentativa, buscando desesperadamente encontrar alguém que pudesse ouvir algumas coisas que nós tínhamos necessidade de repassar naquele momento. Do outro lado é caótica, ou pelo menos era até alguns poucos dias passados. Mudanças vinham ocorrendo diariamente. Hoje me encontro num outro local, resgatado que fui por amigos que todos vocês conhecem, por seres alienígenas dimensionais. Eu estou com eles graças ao esforço das pessoas que estão aqui agora neste momento, presenciando tudo que eu estou dizendo. A eles o meu agradecimento, pois todo aquele grupo, de um grupo de 12 pessoas, éramos 14 no começo, muitos foram removidos, alguns eu nunca mais ouvi falar sobre eles. Portanto, a todos vocês que me ouvem neste momento, eu quero deixar aqui presente meu testemunho, que sei está sendo gravado e que fique para todos poderem ouvir.
aquilo que vocês estão passando é fruto do objetivo de seres extremamente negativos que fazem tudo e querem destruir tudo que pode ser construído de positividade e de coisas boas. Quando fiz minha passagem, me encontrei em um local que a minha crença dizia que seria melhor. Não foi o que eu encontrei. Espero que vocês ouçam bem tudo aquilo que eu estou dizendo. Não foi o que eu encontrei. Encontrei uma prisão, encontrei a falta de sensibilidade, encontrei forças que jamais imaginei encontrar durante toda a minha existência na Terra. Fui adepto de religião católica. Não me converti a nada. Apenas tentei aprender o máximo possível. Fiquei a minha de que ia para um lugar melhor o dia que viesse a falecer. Foi isso que encontrei, meus amigos. Estou aqui dando meu testemunho porque além de ter me sido vontade, desejo, passo para essas pessoas que buscam todos os dias encontrar uma solução que seja possível para todos. Ouço o que vos digo agora neste momento. Hoje já está em curso uma mudança significativa. E o que vocês irão ouvir de todos aqueles que virão aqui presentes nesta dimensão ou de outras dimensões é que esta mudança vem trazer um benefício para todos, em todas as dimensões, realidades, em todos os lugares, em todos os sistemas de crenças. Talvez aquilo que eu esteja agora fazendo seja visto por alguns como uma patifaria, ou uma enganação, ou um desejo egóico de alguém. Mas eu digo a você que quando há 3 meses e alguns dias eu tentei desesperadamente encontrar alguém que fosse, que pudesse ouvir o que eu tinha a dizer, fui acolhido, fui respeitado e fui conduzido a um lugar onde hoje eu me encontro. Estou entre amigos. Hoje tenho objetivos definidos. Estou junto deles, destes amigos, trabalhando com toda a vontade, com todo o afinco, para poder, quem sabe, resgatar muitos daqueles que estiveram comigo durante a minha passagem naquela dimensão onde eu estava e de onde fui retirado. Não venho aqui buscando glorificação, não venho aqui buscando ser o espetáculo ou trazer para um benefício que não seja da minha própria experiência. Quando fiz minha passagem, tinha 28 anos de idade. Portanto, só quero dizer a todos que estão aqui presentes: ouçam com o coração
Procurem compreender cada palavra que é dita. Procurem compreender a si mesmos. Procurem absorver o máximo possível, porque vocês estão presenciando todos os dias a maior mudança que o universo já promoveu. Compreendam que este momento é especial, e ele é tão especial que me foi concedida essa bênção de poder estar aqui diante de todos, dizendo quem sou, de onde vim e onde estou. Não busco mais nada além de poder trabalhar todos os dias ao lado dessas pessoas que me trataram como um ser humano. Compreendam, se vocês aqui acham que a vida é ruim, eu peço a todos um minuto de silêncio e de reflexão, porque vocês não têm ideia de como ela funciona do outro lado. A todos vocês, o meu agradecimento, principalmente a essas pessoas que demonstraram respeito e dignidade por esses que eles nem conhecem. A todos, muito obrigado. Deixo aqui as minhas palavras e o meu testemunho de que hoje, se temos alguma coisa para nos orgulhar, é deste trabalho. E saibam todos vocês, a mudança está acontecendo. Gente, esse é Leandro. Ele fez parte desse grupo que tentou contato conosco há 3 meses e poucos dias. A comunicação foi feita através do computador da Márcia. Ele vivia em Varide, num aglomerado de uma cidade satélite. Assim, nossos agradecimentos ao Leandro. Ele foi citado aqui por nós realmente 2 ou 3 vezes, e eu sempre, em conversas com o outro lado, tentei fazer com que ele um dia pudesse dar notícias de como ele estava. E acho que hoje foi um presente do presente. E agora sem dúvida inusitada, diferente, fora dos padrões, pelo menos dos meus. Não, Alex, não. O Leandro, ele entrou em contato com a Márcia. Não era um amigo meu. Porque provavelmente se um dia acontecer de alguém chegar perto de mim, que era meu amigo, talvez eu não consiga pronunciar nenhuma palavra, porque eu sou movido muito pela emoção das coisas e
procuro manter a razão o mais alta possível nesses momentos, mas não tenho condições de transcrever algumas coisas de amigos meus. Já falei sobre experiências com amigos meus, amigos de infância meus e familiares meus, mas acho que uma mensagem desse porte assim eu não teria condições emocionais de transcrever, porque sou um ser humano e essas coisas mexem comigo. Porque eu vou confessar para vocês uma coisa que normalmente eu não falo. Vamos acordar, gente. Porque eles dependem de nós. Se a gente um dia quis ser importante para alguma coisa, vamos acordar porque eles dependem de nós. Eu sei que é difícil pensar desse jeito, mas eu estou falando uma coisa muito séria para vocês. Vamos acordar, vamos fazer as coisas certas, vamos fazer direito, vamos pelo menos, se a gente tiver que cobrar alguma coisa de alguém, cobrar uma coisa que seja positiva, levar a coisa da forma positiva, porque eles dependem demais da gente. Eles dependem demais da gente. Mas assim, não sei, eu já não sei o tempo que não sei o que está acontecendo direito. Tá, é hora de dar tchau. Nós somos 2 minutinhos mais, Márcia, eu acho que a gente podia ficar aqui um pouco mais. Eu realmente, a Márcia sabe, eu falei com ela várias vezes a respeito do Leandro, que eu queria ter contato com ele para saber o que realmente tinha acontecido. Eu lembro muito bem que a gente pediu que ele fosse resgatado. A gente viu o resgate, mas a gente não sabia onde ele se encontrava. Sabia quem tinha resgatado, mas não sabia onde ele se encontrava, e ele, bem, está com a resistência e ele está bem. Eu sei, Jorge, eu sei disso, meu irmão. Às vezes eu também desabafo, Jorge. É mais ou menos assim. Eu também desabafo. Talvez a vontade que, sabe, que é essa mola propulsora, né, que faça isso. E é importante, gente, que a gente acredite nisso, que a gente se conceda essa oportunidade. Eu sei que tem muitas pessoas aqui na Terra que precisam de ajuda, eu sei que tem pessoas que precisam, inclusive, de comida, como a Márcia falou. Mas já que nós estamos envolvidos nestas situações, cabe a nós também atitudes diferenciadas. Cabe a nós atitudes diferenciadas nesse sentido. E vou confessar uma coisa para vocês, desde as 2 da tarde, eu estava me sentindo um pouco fora da realidade. Passei o dia assim, quer dizer, passei a tarde assim. E objetivamente, eu me cobro estar o mais alerta possível, o mais consciente possível, porque se alguma informação preciosa vier, para que eu possa estar consciente dela, para poder tomar atitudes referentes ao trabalho que a gente realiza aqui. E confesso a vocês que eu não esperava. Não esperava. Ele tem 1,78 m, mais ou menos, de altura. Cabelos castanhos, olhos castanhos. Uns 82, 83 quilos. E agora é um rapaz muito sorridente.
e que passou por muitas coisas. E, portanto, fica aqui esse registro, um tanto quanto inusitado, muito diferente para mim, mas extremamente prazeroso. Me sinto gratificado e agradecido por poder ter sido um instrumento para isso. Ele era um estudante quando faleceu, Jorge. Complicações cardíacas. Na verdade, foi uma overdose. E o coração não aguentou. E ele está mais emocionado do que eu. Marcinha, não sei o que tu pretende fazer, mas eu sei lá o que dizer para vocês hoje. Acho que chegamos no fim dessa noite de Hangout, programa Fator RH, do dia 11 de setembro, que continua produzindo suas surpresas. Tô pronto, Márcia. Beijo, gente. Olha, obrigado, Maurício, Bel, Verinha, Jorge, Michele. Minha cabeça não tá se organizando. Marcinha? Cadê a Márcia Abad, gente? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração. Um beijo no coração de todos. Amanhã, quarta-feira, a gente retorna, tá? Bom descanso a todos. Márcia. 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 Eu não sei o que está acontecendo com a Márcia. Enfim, gente, eu vou ficar aqui esperando porque é a Márcia que pode fechar a sala. Ela caiu? Ah, ok. Ok. Eu vou ficar aguardando aqui. Não, ela não caiu, porque se caísse, você não tava aí, né? Mas eu tô... Ah, é. Mas eu tô te chamando, minha querida. Mas eu não tava aqui. Ah, desculpa. Então eu não tava sabendo porque eu me mantive de cabeça baixa aqui o tempo todo, Márcia. Desculpa, eu não levantei a cabeça. Eu levantei depois. Pois é, foco. É, mas foco em mim você nunca tem, não adianta falar isso. Claro que eu tenho. Ai. Eu tenho, eu fiquei te chamando, é sério. É sério, sim. Mas acontece que... bom, enfim. Não, são duas carinhas. É que ele tá com a Rádio Amigos Esotéricos, quando ele fala, parece só uma. Olha lá, ela falando tem a Conexão Galáxia Livre ali em cima. Tem a Conexão Galáxia Livre. Estão as duas lá. Só que como estão as duas, só aparece uma carinha. Agora é normal, sou eu ali. Agora é ela. Agora sou eu. Agora é ela. Já se despediu ou você ainda vai rezar? Não, eu já dei um beijo no pessoal e já tô pronto
pegar carona. Então tá bom. Não adianta querer viver no presente, pensando no passado e achando que e reclamando da vida, porque nada vai dar certo. Vai continuar a mesma coisa e nunca vai sair disso, né? Então a gente tem que ter foco nas coisas que a gente está fazendo, né? E precisa, né, querer mudar para o melhor. O melhor presente que a gente pode fazer para nós mesmos é dar o melhor que a gente tem, não só para nós, mas para as outras pessoas. São 22 horas e 51 minutos, isso porque o Marcelinho falou que ia falar 2 minutos. Mas eu tinha que trazer a mensagem do rapaz, o que eu ia fazer? Não, mas foi depois da mensagem. Ah, mas eu tenho que me recompor um pouquinho aqui, né? Então, eu achei que você ia se recompor. Sei. Já tô. Então, tá bom. Bom, até amanhã às 21 horas ao vivo para você aqui na Rádio Mix Exotera, online também no Hangout da Rádio Mix Exotera. Valeu pela companhia. Peraí, tem